Machado. Seguimos de imediato para Coimbra ao encontro de Mário Nogueira, é o líder da FENPROF. Muito boa noite, obrigado por estar presente no Grande Jornal. Tivemos hoje 3 tribunais administrativos a indeferirem 4 providências cautelares da FENPROF, ou de sindicatos afetos à FENPROF, para a suspensão da realização desta prova. Isto não é suficiente para que os sindicatos permitam que a prova se realize sem qualquer tipo de perturbação? Olá, e em primeiro lugar, boa noite a quem nos está a ouvir, e eu gostaria de começar precisamente por aí para dizer: não sei quem foi que deu essa notícia aos senhores jornalistas. Admitindo que foi o Ministério da Educação, tenho a dizer que mentira. É um comunicado do Ministério da Educação que de resto foi atualizado às 8h24 de hoje, através da agência Lusa, que, como sabem, é a agência oficial de notícias em Portugal. Então é para lhe dizer o seguinte: das 4 providências cautelares que a FENPROF interpôs, os seus sindicatos, apenas uma foi indeferida. De 2, tenho-as aqui à minha frente, deferido. E, portanto, o que posso dizer desde já e para começar é que enquanto o Ministério da Educação não apresentar uma resolução fundamentada sobre estas providências cautelares, a prova dos professores contratados, a PAC, está suspensa. Qual delas é que foi indeferida, Mário Nogueira, para nós termos a noção? Nós estamos a falar de duas apresentadas ao Tribunal Administrativo de Lisboa, uma vez para Coimbra. Foi apenas a do Porto. Eu sei que a nota do Ministério da Educação, nomeadamente a RTP, tive a ocasião de falar há pouco com o senhor jornalista, seu colega, por exemplo, identificava a de Beja como sendo uma das providências que foi indeferida. Eu vou ler-lhe a de Beja, tenho aqui, e que começa por dizer: admito liminarmente a providência cautelar nos termos do artigo 116 do Código de Processo de Tribunais Administrativos, proceda-se à citação da entidade requerida por meio expedito, que no prazo de 10 dias tem deduzido a oposição, sob pena de se presumirem verdadeiros os factos invocados, neste caso pelo Sindicato dos Professores da Zona Sul, bem como a menção de que deve dar cumprimento ao disposto no artigo 128 do Código de Procedimento de Tribunais Administrativos. Muito bem, Mário Nogueira, fica essa retificação, mas esse mesmo despacho que está a ler diz também que a não realização da prova poderá prejudicar a candidatura em tempo útil dos candidatos que ainda não puderam realizar. Não pode dizer, e vou-lhe dizer porquê. Ele está aqui esta também conversa, o que importa é a decisão das providências cautelares. Eu estou-lhe a ler a decisão. Sim, mas as decisões depois são fundamentadas em este aspecto também, que a não realização da prova poderá prejudicar a candidatura. Essa é a próxima pergunta. Isto prejudica ou não os professores que quiserem realizar esta prova? É evidente que não. É evidente que não. É evidente que o Ministério da Educação tem feito todas as pressões, tem recorrido a todas as ilegalidades, tem feito as mais diversas tropelias. É uma vergonha este país ter um governo que tem um Ministro da Educação e um conjunto, uma equipa da Educação, que não olha a meios para qualquer fim. É uma vergonha. Eu quero dizer, sinceramente, que eu nunca assisti uma coisa destas. Impedir que se façam reuniões sindicais. Impedir que se possa recorrer à greve. Mas nós estamos em... Mas já vamos a essa questão. Esse é o outro ponto da conversa. A questão que eu queria ver esclarecida é porque é que diz... Não, já vamos a essa questão, vamos ter tempo para falar. A minha questão é porque é que diz que um professor que é impedido e quer fazer a prova de avaliação não é prejudicado no seu acesso ao sistema de ensino e à sua Então vamos começar por aí. Em primeiro lugar, os únicos professores que podem ser prejudicados são aqueles que, fazendo esta prova absolutamente absurda e idiota, aliás, quero dizer que aquilo que o Ministério alegava como sendo a componente específica, científica, pedagógica dos professores, já deixou cair. Aquilo que ficou desta prova foram apenas aqueles exercícios tipo teste psicotécnico, que toda a gente conhece, que toda a gente se riu quando leu, que toda a gente percebeu que aquilo não tem nada a ver com a profissão de professor. E, portanto, se os professores, enredados nesse tipo de prova, tiverem o azar de não conseguirem, de facto, fazê-la com sucesso, esses professores, sim, esses deixam de poder ser professores. Mas há uma questão que não está a responder. Não é que não respondeu à minha questão. Não, mas era isso que eu vi agora. Há professores que querem, de facto, fazer a prova, independentemente dos argumentos da FENPROF, podem vir a ser impedidos de realizar a prova. Os professores podem fazer a prova se houver vigilância das provas. Se não houver vigilância das provas, ou se o Ministério não recorrer aos tribunais, e eu recordo, não é verdade que há 3 providências indeferidas, há uma providência indeferida, os professores, se não houver prova, não podem ser penalizados por não a realizarem. Portanto, os professores, ao contrário do que dizia eu há pouco, havia um diretor, esta prova não tem nada a ver com entrar nos quadros. Esta prova não tem nada a ver com entrar nos quadros. O meu colega diretor enganou-se, porque eu sei que ele fala a verdade, enganou-se. Esta prova não tem nada a ver com entrar nos quadros. O que o Ministério da Educação está a dizer
na Assembleia vai acabar com as suas grelhas salariais. O Ministério da Educação está a dizer aos professores efetivos, sobre os quais anda a oferecer 12.500 euros por cabeça às câmaras municipais para os afastar do sistema, anda a dizer a esses professores assim: colaborem a humilhar os vossos colegas contratados, colaborem a ajudar a afastá-los da profissão. Há professores que estão em férias que estão a ser chamados para atividades de vigilância nesta prova? Exatamente. Há professores que estão em férias contratados, que estavam em férias porque só podem ter as suas férias agora, coladas ao final do exercício para serem despedidos a seguir às férias. E que foram chamados com 3 dias úteis de antecedência para fazer esta prova. Isto nunca aconteceu. Isto é um desrespeito completo por esses professores. Há diretores que na quinta-feira passada acordaram às 7 da manhã com um mail para às 4 da tarde virem de Bragança ou de Faro ou de onde fosse a Lisboa a uma reunião do Ministério. Há professores que estão hoje a ser chamados para vigilância, alguns deles de férias. E depois é a confusão instalada. Eu quero dizer que, por exemplo, nós temos professores no distrito de Viseu ou no distrito da Guarda que têm comprovativos em como estiveram da outra vez, não é? Porque nós dissemos aos colegas, naturalmente, não houve PAC, a greve produziu os seus efeitos, não houve, mas vocês estiveram cá, e, portanto, a forma de não serem prejudicados é que o não fazer esta prova não decorra de motivo que é vosso, seja motivo ali à sua vontade. E comprovadamente não decorre, eles têm o comprovativo, nós temos comprovativos desses, e que não estão, e eu agora vou dizer uma coisa que é curiosa, que é, não estão nas listas do Ministério para fazer a prova, mas não estão nas listas, mas também é verdade que não há listas. Esta é outra curiosidade. Há também casos de professores que podem não saber, por déficit de comunicação do Ministério, em que escola se vão apresentar para fazer a vigilância. Há professores que não sabem disso. Há professores que não sabem disso. Eu posso lhe dizer, por exemplo, mas isto é uma coisa que só acontece porque o Ministério da Educação não publica as listas. Ou seja, o Ministério da Educação diz no seu despacho que os professores que constam nas listas são os professores que estão, que por vontade, comprovadamente, que por motivo comprovadamente, aliás, à sua vontade, não puderam fazer a PAC da outra vez. Diz o Ministério da Educação. Mas para os professores poderem confirmar se estão ou não na lista, quem está ou não na lista, como é que foram integrados na lista, se houve ou não houve respeito pelo princípio da imparcialidade e pelo princípio da igualdade, se houve ou não houve aqui alguma notícia, bom, tinham que conhecer listas. Mário Nogueira, admite a hipótese de amanhã haver invasão de escolas, cerco as escolas e as escolas não se realizarem por este tipo de atividades de alguns movimentos sindicais? Não é essa aquela que foi a opção da FENPROF. A FENPROF critica o Ministério da Educação desde o primeiro momento por desrespeito pelas leis e pelas normas mais elementares do Estado de Direito Democrático. A FENPROF cumpre e observa as normas mais elementares do Estado de Direito Democrático. E por isso a FENPROF fez aquilo que tinha que fazer. Recorreu aos tribunais. E agora o Ministério tem que, naturalmente, apresentar a... Mas há aqui uma questão. O Mário Nogueira começou esta entrevista a dizer que o Ministério mentiu, dizendo que há 4 providências cautelares indeferidas. São 4. O que está aqui são 4. Uma do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa rejeitou a prova de avaliação, portanto, rejeitou a providência cautelar que tinha sido apresentada primeiro pela Associação Sindical dos Professores Licenciados e depois Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e juntamos a esta Beja e Coimbra. Beja e Coimbra. Portanto, temos aqui, grosso modo, da Grande Lisboa. A questão é, se entrarmos em pormenores, temos aqui de facto 4 providências cautelares que, diz o Ministério da Educação, foram indeferidas. A FENPROF diz que isso não é verdade. Não, a questão é esta. É amanhã o que é que vai acontecer de manhã. Porque se a FENPROF diz que tem a lei do seu lado e amanhã a polícia, por exemplo, impedir algumas ações dos sindicatos, o que é que pode acontecer amanhã às 9 da manhã? A questão é esta. Vamos dizer uma coisa. Não estamos a falar de pormenores. Está-me a dizer que a Providência não, de Lisboa... Não entramos em pormenores técnicos. Não, mas não é um pormenor. A Providência de Lisboa foi, tenho aqui, foi aceito pelo Tribunal e é uma das que suspende a PAC. Portanto, não foi... O Ministério da Educação diz o contrário. Não, pois está bem, mas eu tenho aqui... E para não entrarmos nas razões, o que interessa para as pessoas é se foram indeferidas. Não, o que interessa para as pessoas é que neste momento a PAC está suspensa. Amanhã o que vai acontecer é tão simples como isto. Às 8h30 estaremos à porta das escolas, conversando com os nossos colegas. Às 9h estaremos a iniciar reuniões sindicais, onde os professores irão participar, porque nos termos da lei têm justificadas as suas faltas. Os colegas que tiverem serviço distribuído, seja vigilância ou outro qualquer nas escolas, se em algum caso for proibida a realização de uma reunião, quero dizer que é a primeira vez que acontece nos 40 anos depois do 25 de Abril, e, portanto, isto tem leis. Aliás, até quero dizer que o primeiro decreto-lei é de 1974, o decreto-lei 406, mas depois tem um conjunto de outros quadros legais
dizia que impede os plenários porque as provas são serviços de natureza urgente e essencial e diz também que essa possibilidade é admitida se não houver um espaço físico nas escolas que permita a realização. Há escolas onde isto pode acontecer, onde não há de facto espaços físicos? Como é evidente, nós não queremos fazer a reunião sindical na sala onde vai ter lugar a PAC, obviamente, não é? Portanto, nós queremos ter a reunião sindical num espaço que seja um espaço diferente daquele onde decorre a prova. Obviamente. Pode perturbar a prova. Este é um dos Pode perturbar, não, digo eu não estou a dizer eu, estou a dizer não. que é... Pode perturbar se os professores todos, como nós esperamos, participarem na reunião sindical, não perturba, a prova não se faz. E, portanto, aquilo que nós queremos que aconteça, e é aquilo que propomos aos colegas, é que os colegas participem nas reuniões sindicais. Mas não é apenas para falar nisto, é para falar nas questões das carreiras, falar na municipalização, falar em tudo aquilo que tem estado aqui acima da mesa. E, portanto, sempre formos proibidos de, obviamente, participar de promover a reunião. Então, até é simples, porque, ao que parece, o Ministério vai fazer com que haja agentes policiais junto às escolas e, portanto, até é mais rápido o processo de pedir a identificação. Está obviamente a ser irónico, pode criar até um clima de maior tensão, como nós sabemos. Dizer... A pergunta que eu tenho para fazer, e é a última, e eu acho que é a preocupação praticamente do país inteiro neste momento, porque praticamente todos nós temos filhos a estudar, é se está em causa ou não o início regular do novo ano letivo. Não tem nada uma coisa a ver com o outro. Nós ainda não encerrou este ano letivo. Ainda não encerrou este ano letivo. E o que os pais deste país têm a certeza mais querem é ter professores que tenham uma formação adequada, uma formação de grande qualidade, que lhes é ministrada pelas instituições de ensino superior que formam professores e não ter professores que sabem fazer provas absurdas, que em 90 minutos têm que decidir uma vida inteira e têm que pôr em causa o que foram, pelo menos, 17 anos de estudo para serem professores. Os pais o que têm que ter, as escolas o que têm que ter, os estudantes o que merecem ter, são professores com uma elevada qualificação e boa formação. E não gente que tem de se submeter em 90 minutos a uma prova absolutamente absurda, todos nos lembramos, porque isso não prova nada. Estamos perante um ato de pura obstinação do Ministério, de alguém que acha que pode, quer e manda, e os outros obedecem. Sem poder sequer. Uma última questão, por dois dados que chegaram recentemente. Mais de 2.000 professores foram autorizados hoje a exercer perto de casa por doença e o Ministério da Educação e Ciência corrigiu o índice remuneratório a quase 1.000 professores. 950. Olha, sabe que quando eu vinha para cá, um colega seu, precisamente da Lusa, falou-me relativamente a esta questão do índice. E eu ri-me com isto do índice. São professores que há 4 anos estão impedidos de irem para o índice que deveriam ir. São professores que o Ministério indeferiu o seu requerimento. São professores que ganharam os processos em tribunais e que o Ministério recorreu. São professores que tiveram 2 decisões do Tribunal Constitucional a dizer que o Ministério tinha que os colocar no índice correto e o Ministério não colocou. Tivemos de apresentar queixa ao Presidente do Tribunal Constitucional. Hoje, sem alternativa, o Ministério da Educação põe-nos no índice onde eles deveriam estar há muito tempo e faz um comunicado, como se tivesse feito por sua autoria. Isto é, de facto, já não ter vergonha nenhuma e chegar a um ponto... Mário Nogueira, vamos então esperar por amanhã às 9 da manhã para perceber o que é que vai acontecer relativamente a esta questão, que é polémica e está